Olá pessoal, no vídeo de hoje, doutora Érica responde. Trouxe 3 perguntinhas para vocês para esclarecer dúvidas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu e minha equipe vamos pegar essas perguntas e responder ao longo dos dias. Aqui no Instagram eu sempre recebo muitas dúvidas, muitas perguntas que vão fazer sentido para cada um de vocês. Então, tem qualquer que seja a dúvida, por mais boba que você possa achar, não existe dúvida boba, você precisa colocar aqui para que a gente possa responder e esclarecer qualquer tipo de dúvida. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como vocês assumem a responsabilidade sobre a própria saúde com o conhecimento. Conhecimento liberta, então a gente precisa tomar conhecimento quais são as medidas que a gente precisa adotar para melhorar a nossa saúde, prevenir doenças e manter qualidade de vida. Quer saber um pouquinho o que é a doutora Érica Vidal? Tem aqui a descrição no meu site, tem os vídeos anteriores aqui no canal, tem muito assunto que eu já disponibilizei para vocês, além do meu site lá na Amazon, que eu separei alguns produtos que possam fazer sentido no dia a dia de vocês, que sempre me pedem indicação. Então vamos lá. Antes de eu continuar, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso às informações que vão mudar o conhecimento delas perante a saúde, melhor elas vão conseguir se cuidar e melhorar, prevenir as doenças e manter a qualidade de vida. Então eu trouxe aqui para vocês 3 perguntinhas. Primeira, qual braço medir a pressão, direito ou esquerdo? Essa dúvida é muito frequente e gera muita indagação, muito questionamento. Nosso coração está do lado esquerdo, então as pessoas acham que pressão arterial só deve ser medida no lado esquerdo. Isso não é a verdade. Nossa pressão arterial, a gente precisa saber qual é o nível nos 2 braços. No geral, as pressões são muito parecidas, não tem grandes diferenças de nível de pressão arterial em relação ao braço direito e em relação ao braço esquerdo. Então, a gente precisa saber qual é a pressão no nosso braço, tanto do braço direito quanto do braço esquerdo. Se por um acaso tiver diferença de pressão entre um braço e outro, a gente vai sempre tomar o balizamento, a referência com um braço que tem o valor mais elevado da pressão arterial. Lembrando que diferenças de pressão arterial do braço direito em relação ao braço esquerdo e vice-versa, maiores que 15 milímetros de mercúrio, por exemplo, se uma pressão no braço direito deu 120 e no braço esquerdo deu acima de 135, essa alteração é muito significativa. Então a gente tem que investigar. Será que você tem alguma obstrução em uma das artérias, na artéria que está a pressão maior, que isso está gerando uma pressão arterial mais elevada? Então a gente sempre precisa investigar melhor nossos vasos, nossas artérias, se essa pressão arterial tiver uma diferença de maior que 15 milímetros de mercúrio entre um braço e outro. Se essa pressão tiver um pouco de diferença, mas não for dessa importância, não for maior que 15, você sempre adota como referência o braço de maior pressão. E não importa se vai ser o direito, se vai ser o esquerdo, tá? Se não tiver diferença entre um braço e outro, você vai escolher qual braço que você quer medir. Lembrando que para medir a pressão você tem que seguir aquele pré-requisito. Repouso de 5 minutos, na posição sentada, braço apoiado. Se for aquele aparelho de pulso, geralmente a gente pede para colocar o pulso na altura do nosso coração, sempre com os braços apoiados, então a gente precisa ter essa individualização. Segunda perguntinha. Sou corredor, tenho 40 anos, não bebo, não fumo e não tenho colesterol alto. Eu tenho risco? Então, o fato de você ser homem com 40 anos, isso nesse momento não está te gerando risco cardiovascular mental. Lembrando que os homens a partir de 45, 50 anos, o risco cardiovascular naturalmente aumenta. Mulheres após menopausa, o risco cardiovascular aumenta, independente dos fatores de risco. Esses fatores de risco que ele citou, então ele corre, ou seja, ele não é sedentário, então menos um fator de risco. Ele não bebe, então ele não tem abuso das bebidas alcoólicas. Ele não fuma, então ele não tem o risco do fator do tabagismo, e ele não tem colesterol elevado, e ele não me falou o valor. Então ele não tem colesterol elevado, ou seja, ele não tem esses fatores de risco. Muito provavelmente, se ele fosse hipertenso, ele falaria, então não deve ter pressão arterial. Ou seja, é uma pessoa que não está exposta
aos fatores de risco habituais das doenças cardiovasculares. Isso quer dizer que ele tem risco zero de ter doença cardiovascular? Não. Isso quer dizer que ele está minimizando o risco que ele possa vir a desenvolver as doenças cardiovasculares. Mas a gente sabe que em nenhuma situação da vida a gente tem risco zero. Então a gente não consegue levar o risco cardiovascular zero só pelo simples fato de você ter todos os fatores de risco controlados. Por quê? Porque cada ano a gente envelhece, a gente está exposto a estresse, ansiedade, todos esses fatores, o envelhecimento, a exposição de estresse e ansiedade, a história familiar pode colaborar. Isso não isenta de você ter um infarto, ter um AVC. Isso quer dizer que você está minimizando o seu risco. Eu não quero desanimar ninguém, é essa premissa que eu sigo para minha vida. Eu não quero ser responsável por eu estar aumentando o meu risco cardiovascular, o meu risco de ter qualquer doença. Eu quero ter a consciência tranquila que todas as medidas que eu estou tomando estão sendo suficientes para eu garantir uma melhor qualidade de vida. Se isso vai ser possível ou não, isso não está no meu alcance. Mas tudo que está ao meu alcance, que eu consigo fazer para melhorar minha saúde, eu estou. E esse paciente aqui está de parabéns. Então ele está fazendo exercício, ele não está exposto aos outros fatores de risco. Então, você tem risco? Tem. Mas tem um risco muito menor do que você teria se você tivesse exposto a todos esses outros fatores de risco. Então, parabéns, continue se cuidando, não quero te desanimar. E que as pessoas que não estão com esses fatores de risco controlados, então se liga o alerta aí, você precisa controlar os fatores de risco, independente da sua idade. Quanto mais idosa a gente vai ficando, quanto mais velho nós vamos ficando, faz muito mais necessário a gente controlar mais decisivamente esses fatores de risco, porque a gente pode instabilizar placas que estão ali surgindo ao longo da vida, tá? Terceira pergunta: quem é hipertenso pode tomar chá? Vamos lá. O chá, geralmente, ele tem uma ação relaxante, sobretudo alguns tipos de chá, tá? Como chá de hortelã, chá de erva cidreira, chá de camomila, chá de lavanda, enfim, tem vários chás que eles levam relaxamento muscular, uma redução do estresse, da ansiedade, e isso está favorecendo o controle da sua pressão arterial. Isso quer dizer que você é hipertenso, você vai tratar sua pressão somente com chá? Não. Isso quer dizer que o chá pode ser um facilitador, uma ação que vai favorecer o melhor controle da sua pressão arterial. Ou seja, as pessoas que são hipertensas podem sim utilizar o chá como uma forma, um meio de relaxamento. Assim como pode usar a meditação, escutar música, fazer algum tipo de hobby, costurar, crochê, tem gente que gosta de fazer. Então, você pode sim cozinhar, você pode tomar medidas que vão te levar a um relaxamento, uma redução da ansiedade e aí sim melhorar o controle da sua pressão arterial, junto com as outras questões, junto com o exercício, junto com a sua alimentação, junto com a utilização regular das suas medicações, para que a sua pressão arterial fique melhor controlada na maior parte do tempo possível. Picos de pressão arterial podem ser até fisiológicos, quando a gente faz exercício, quando a gente se estressa um pouquinho, mas essa pressão não pode subir exageradamente na maior parte do seu dia. Então, você que quer saber se pode tomar um chá, você pode. O chá verde, ele tem um pouco de ação adrenérgica, que pode levar sim a um aumento mais expressivo da pressão arterial. Então, o que a gente precisa fazer? Individualização. Então, o chá verde, ele pode ser utilizado desde que a sua pressão esteja controlada e você utiliza regularmente o chá verde, está vendo que não tem impacto expressivo na sua pressão arterial. Já o chá, por exemplo, de valeriana, ele é muito utilizado para reduzir os sintomas de estresse e de ansiedade. Ele pode ser sim útil para controlar essa sua saúde mental, esses seus sintomas mentais de estresse e de ansiedade, e assim favorecer o melhor controle da sua pressão arterial. Então, entendendo que a gente é um ser como um todo. Então, a gente tem corpo, a gente tem mente, a gente está conectado para que a gente favoreça o melhor controle da nossa saúde física e, consequentemente, da nossa saúde mental e vice-versa. Então, os chás são ótimos aliados para você conseguir, com uma técnica de relaxamento, agregando valor a seu estilo de vida melhor, a utilização da sua medicação para o melhor controle efetivo da sua pressão arterial. Então, pessoal, essas foram as 3 perguntinhas que eu trouxe hoje. Se fizeram sentido para você,
deixa aqui a curtida. Se nenhuma delas fez sentido para você, nem precisa deixar o seu like. Mas se fez, deixa aqui a sua curtida, encaminhe, grupos de WhatsApp, de trabalho, de família, para que mais pessoas tenham essas dúvidas e que possam ser esclarecidas, para que elas possam assumir melhor a responsabilidade sobre a própria saúde, cuidar melhor da própria saúde, porque a gente precisa primeiro colocar a máscara na gente e depois botar a máscara no próximo. Então é aquela técnica do avião. A máscara primeiro é nossa, depois são dos nossos acompanhantes, que pode ser seu filho, mas primeiro você tem que se salvar. Então esse autocuidado, essa autorresponsabilidade pela saúde vem com o conhecimento. Então isso aqui é a minha função nesse canal, dar conhecimento para vocês, que vocês possam assumir a responsabilidade sobre a própria saúde. Se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários, que eu e minha equipe a gente vai pegar essas dúvidas e vamos responder aí ao longo das próximas semanas. E eu vejo vocês, pessoal, no próximo vídeo.